Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que nós devemos ser ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A palavra diz que o homem que olha no espelho e se vê como um homem natural, aquele que se discorre de si mesmo, que opera daquilo que é de si, é semelhante àquele que logo sai do espelho e esquece da sua própria face. Na verdade, a palavra diz que nós devemos refletir aquele da qual as atitudes são consideradas válidas e louváveis ao Deus Altíssimo pela condução daquele que se reflete do interior para fora. A palavra diz, segundo lhes mostrarei um dom excelente, aquele que nos ensina, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o dom excelente, o amor verdadeiro, aquele que é fiel e o elo da perfeição, que é apto a nos conduzir, é como um prato que tine e um sino que ecoa. Assim como a palavra diz que ainda que venda tudo que tenha e doe aos pobres, piedade sempre deve ser movida com um coração voluntário, jamais como fonte de lucro, porque aquele que assim persevera querendo algo em troca se torna um cego, nu e miserável, porque esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. A palavra diz: não erreis, do Senhor não se permite escarnecer, ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que ofertar o próprio corpo a ser queimado. O Senhor é aquele que sonda a intenção da mente do coração e aquele que sempre diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Dele não se permite escarnecer. Ele contempla e executa tudo e galardoa segundo a conduta de cada um merece. Por isso devemos ser sempre perseverantes, segundo aquele que nos instrui, segundo o seu Espírito, a perseverança daqueles que a palavra diz que jamais serão grandemente abalados, não por si, mas por estar num alicerce seguro, daqueles que permanecem agradando o Senhor. E a única forma de agradar ao Senhor é pela obediência ao seu Espírito. Um Espírito pronto e experimentado em toda boa obra daqueles que perseveram dia após dia, louvando e bendizendo o nome do Senhor, que é santo, aquele que é fiel e aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, estejais firmes e constantes, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que tem nos ajudado, aquele que tem nos concedido sempre a oportunidade de bendizer e louvar o seu nome. Grandes feitos poderosos ele tem operado sobre toda a terra. O nosso ajudador, aquele que não tosqueneja e não dormita, aquele que ninguém pode impedir o seu efetuar e querer, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos ajudado, tem nos aconselhado, e nós, por perseverarmos segundo os seus conselhos que são fiéis
e verdadeiros, porque Ele é fidelidade, Ele é benignidade, Ele é o amor verdadeiro e sincero do qual nós prezamos e perseveramos a fim de alcançar tanto nesta vida como a vida vindoura, com o nome escrito no livro da vida. Por isso estejais firmes e constantes segundo aquele que é a palavra fiel, a testemunha verdadeira, o alfa, o ômega, aquele que é o princípio, o fim, aquele que é a eternidade. Aqui tudo cessará, céu e terra passarão, mas suas palavras jamais hão de passar, e aqueles que nele depositam a confiança jamais serão decepcionados, mas antes bem-aventurados sois aqueles que nele confiam, porque alcançarão com júbilo a terra prometida celestial dos milhares e milhares de anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.